Pode encontrar estes temas em atualização permanente em agência.eclésia.pt. Agora olhamos o livro de Madalena Fontoura, Os Pastorinhos de Fátima, iguais a todos, iguais a nós. Olá, boa tarde. Obrigado por estar entre nós. Porquê este livro e, particularmente, porquê este título? Iguais a todos, iguais a nós. Os pastorinhos já toda a gente sabe quem são, mas esta tentativa de os puxar para mais próximos de cada um de nós, porquê? Os pastorinhos de Fátima eram umas crianças normalíssimas e eu acho que há imensas pessoas que não sabem isto porque eles já nos aparecem com uma orla de santidade muito grande e eles eram miúdos muito normais e eu interessei muito por isso, cheguei a fazer mesmo assim uma análise psicológica deles, eu sou psicóloga de formação e foi isso que fiz para tentar percebê-los um bocadinho mais a fundo e encontrei três miúdos completamente normais e isso interessou-me imenso porque aquilo que seja a proximidade com Deus e a santidade não é feita à margem da vida e, portanto, que eles sejam muito normais interessa-me bastante, mesmo até pessoalmente. Por outro lado, como é que isto surgiu? Eu, no ano 2000, por ocasião da beatificação do Francisco e da Jacinta, fui desafiada a fazer uma breve biografia deles, que fiz. E agora, 17 anos depois, por ocasião do Santo Centenário, pensei que faltava a Lúcia, que não tinha posto junto e que valia a pena já juntar mais elementos, mais reflexões e, por outro lado, também preparar este Centenário de Fátima. E assim surgiu este livro que, dias depois de ser publicado, acompanha já no anúncio da canonização. Portanto, é imensa graça que tenha coincidido agora com esta data. Portanto, é um livro que apresenta estas crianças como exemplos, ao fim e ao cabo, itinerários de caminho à igreja, de caminho na fé, e que podem ser seguidos, e assim é bom que seja, pelas crianças. Particularmente, trata-se de uma oportunidade muito grande para a pastoral junto às crianças. Sim, embora eu tenha escrito este livro para adultos, eu sei que há muitas famílias que já têm usado o texto como leitura para crianças. Eu queria explicar como é que também fiz, porque eu baseei muito nas memórias da Irmã Lúcia, mas para quem conhece, a Irmã Lúcia fez vários textos de memória a pedido dos bispos, mas não estão por ordem, Fez uma sobre a Jacinta, depois fez uma sobre Francisco, fez uma para aprofundar aspectos do segredo, enfim. E o que eu tentei com este livro foi contar a história toda por ordem, começando na vida dos pastorinhos antes das aparições e depois descrevê-los mesmo como é que eles eram, exatamente como é que eles eram como crianças tão normais, e depois contar as aparições uma por uma e as imediatas reações deles, o impacto que cada uma dessas aparições teve neles. Depois conto a história deles depois das aparições, a morte do Francisco, a morte da Jacinta, todo o percurso da vida da Lúcia e a morte da Lúcia. E depois tenho uns capítulos finais sobre um tema que me é muito querido, que é perceber como é que cada um destas crianças acolheu um aspecto da mensagem de Fátima, porque eles não acolheram tudo a mesma coisa, como nos acontece connosco, cada pessoa é tocada mais por um aspecto, e eles também. E, por outro lado, há uma pedagogia que faz dos diálogos de Fátima quase um manual de educação, porque a maneira como o Anjo, primeiro em 1916 e depois a Nossa Senhora em 1917, se propõem e dialogam com estas crianças é propriamente uma indicação educativa muito grande. Eu também trabalho na educação e, portanto, acho que para todas as famílias e para todas as pessoas que trabalham na educação, isto pode ser uma bela indicação. A Fátima tem sido uma constante na sua vida, digamos, é particularmente próxima, ou foi servita de Fátima, ainda é servita de Fátima, e daí também há um envolvimento pessoal muito grande nesta mensagem, neste fenómeno de fé, que se experimenta de forma tão palpável naquelas peregrinações tão grandes na Cova da Iria, não é? É verdade. A mim, em Fátima, sempre me interessou e sempre me tocou mais particularmente o facto de ser um lugar de uma presença. Porque eu tenho a impressão de que às vezes transportamos a nossa fé e a nossa experiência religiosa como se fosse para um âmbito de refúgio, pausa, uma margem da vida. E a mim o que me interessa é esta coisa de que a vida normal é habitada por uma grande presença. Eu acho que essa é a experiência do cristianismo, mas é também... Fátima torna isso muito próximo, porque realmente a gente vai àquele lugar e é muito engraçado estar lá mesmo em dias normalíssimos, sem ser 12 e 13. As pessoas que ali se aproximam, vê-se perfeitamente que vão desde turistas, pessoas que estão em congressos, pessoas que vão ali só de curiosidade, pessoas muito devotas, pessoas com fé, religiosos, leigos. E há ali qualquer coisa. A Irmã Lúcia descrevia isso como uma atmosfera de sobrenatural. Ou seja, há ali um lugar que se percebe que é habitado.
E eu tenho a ideia, a minha visão da vida cristã é essa, é que a nossa vida, a graça que tem a nossa vida, mesmo quando ela tem alguns momentos de sofrimento, é que ela é habitada. E a presença é o fundamental em Fátima. Eu acho que vão lá tantas multidões porque a gente não vai lá fazer o quê, não é? Vai-se lá, se vai ao encontro de... E eu acho que esse é o grande segredo de Fátima. Essa percepção daquele clima é quase partilhada até por não crentes, não é? Absolutamente, absolutamente. E há muitas pessoas, há imensas histórias de pessoas que se aproximam da fé por causa de Fátima, por causa de aquele lugar ali, aquele encontro. Aliás, também é muito curioso depois que a experiência de Fátima se torna uma fonte de paz. E é muito engraçado porque a cova da Iria, a palavra Iria tem uma raiz grega que é paz. E naquele tempo, aquela zona dali era toda feita em altos e baixos, que todos tinham um nome, a cova disto, a cova daquilo. E Nossa Senhora vai aparecer numa cova que é a cova da paz. Mas a experiência, além de Nossa Senhora ter dito em todas as aparições aos miúdos que rezassem pela paz, e portanto isso era um tema que foi sempre muito querido a Fátima e aos pastorinhos, acho que é a experiência que todos nós temos quando vamos a Fátima, que é uma experiência de paz e que acaba por nos lançar no grande desafio de propor essa paz única que se tem no encontro com Deus a todas as pessoas à nossa volta. Voltando aos pastorinhos, olhando as suas figuras, o seu itinerário de vida, nós deparamos, eu não gosto muito da palavra radicalidade, mas coerência, entrega, uma grande fidelidade, não é? Àquilo em que eles acreditavam e iam percebendo pelas manifestações que iam presenciando. E é um desafio também para nós céticos nesta sociedade que nos apresenta muitas verdades, muita coisa, também para nos centrarmos em questões mais essenciais e vivermos a fé com mais entrega e de forma mais séria, mais empenhada. Não, absolutamente. A mim o que me parece que aconteceu aos pastorinhos é que levaram a sério aquilo que lhes aconteceu. Eles, o que lhes aconteceu foi Nossa Senhora aparecer-lhes em cima de uma árvore, não é o costume que acontece às pessoas, mas a todos nós acontecem grandes encontros e grandes experiências de fé e a questão é o que é que a gente faz com isso na vida e o que é fascinante nos pastorinhos é que eles, este encontro com a Nossa Senhora levaram-no até às últimas consequências e levaram-no também de acordo com a personalidade de cada um, porque o Francisco, que era um miúdo mais reservado, levou muito a sério o tema da oração e da proximidade, do consolar a tristeza de Deus, que é na expressão da mensagem de Fátima, Deus está triste. E a Jacinta, que era uma miúda muito afetiva, levou muito a sério a conversão dos pecadores, ou seja, aquele amor que ela tinha à sua mãe, à Lúcia, de quem era tão amiga, estendeu-se às pessoas todas feridas e necessitadas de conversão. E depois a Lúcia, a quem a Nossa Senhora pede que fique cá mais algum tempo, algum tempo, que foram mais 88 anos, toma mesmo a sério este espalhar o coração de Nossa Senhora, ou seja, a presença maternal de Nossa Senhora como caminho de uma maneira simples e muito humana de chegar à experiência da fé. E que ela torna-se mesmo porta-voz disso a partir da simplicidade da sua experiência. E ela própria encarnou essa experiência. Ela era uma mulher alegre, bem disposta, atravessou todas as dificuldades da sua vida e toda a solidão em que ficou por causa dos primos morrerem, sempre com uma certeza do conforto da presença de Nossa Senhora e uma certeza do bom que era para a vida das pessoas, a experiência da fé, sempre muito próxima das pessoas, com muita compaixão pelas feridas, pelos erros dos homens, mas sempre com a noção de que há uma proposta que pode fazer a vida ficar de facto melhor. A vida fica melhor com a fé. Às vezes as pessoas que não têm fé dizem, vocês têm muita sorte, assim para vocês é fácil. Eu às vezes, quando era mais miúda, zangava-me e dizia, fácil, não é nada fácil. Mas hoje tenho a dizer que sim, é verdade, a vida é muito melhor com a fé. A vida é muito melhor com a fé. Agora, com a santidade próxima, a canonização próxima, porque a santidade já de alguma forma foi reconhecida do Francisco e da Jacinta, de alguma forma é um reforçar também deste exemplo destas duas crianças, o seu exemplo de vida, não apenas para a Igreja, mas para dar-lhes uma outra expressão, uma outra dimensão. E agora transpõe também um bocadinho as fronteiras portuguesas para chegar a toda a parte. E a mim parece-me que também tem esta poderosa utilidade educativa, porque às vezes, hoje em dia, variamos entre uma educação muito protetora das crianças, a defendê-las de qualquer sofrimento, de qualquer incómodo, pensando com isto prestar-lhes um serviço. Ou então, pomos-lhes uma pressão tremenda, mas uma pressão de sucesso.
E, no caso, o exemplo dos pastorinhos faz-nos ir por outro caminho, que é um caminho de não ter medo das circunstâncias adversas, difíceis, porque que as vidas todas têm e que eles transformam em ocasião de um amor maior a Deus e aos outros. E, por outro lado, a lógica não é a lógica do sucesso, a lógica da utilidade da vida é dar-se. Aliás, Nossa Senhora pergunta-lhes: quereis oferecer-vos a Deus? E é essa a experiência que eles fazem, oferecer-se e, portanto, dando a vida deles tem uma utilidade que é fascinante. Muito bem, muito obrigado por ter estado connosco e nos ter apresentado este livro, mas principalmente apresentado a dimensão de Fátima e dos pastorinhos, pelas suas palavras, pelo seu testemunho. Muito obrigado pela sua presença. É um livro que sublinha a proximidade dos videntes de Fátima à realidade cotidiana de todos nós. Nós não terminamos sem lembrar que ainda hoje pode acompanhar, mais logo, a edição rádio do programa Eclésia na Antena 1, quando forem 22h45. Tenha então uma muito boa tarde e até amanhã, se Deus quiser.